dizer o surgimento de vários partidos políticos no sentido de buscar pluralidade na construção da nação. Então entendemos que a Constituição é clara, o surgimento dos partidos políticos vem a fortificar aquilo que é o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito significa a liberdade do cidadão deve ser construída por todos. Deve ser construída por todos. Então entendemos que os partidos políticos, certo que devem trazer aqui uma mais-valia, e concordo também que é necessário que estes partidos políticos surjam dois elementos essenciais, que é a questão quantitativa e a questão quantitativa. Mas aqui há a primeira, porque não basta surgir novos partidos políticos com ideologias fora daquilo que é o âmbito dos modos de vivenda do cidadão, com caráteres ou com estratégia longe daquilo que é a construção da nação. Porque partimos do princípio que um partido político tem um grande objetivo, que é o alcance do poder político. Então, quando se constrói ou se constitui partidos políticos com ideais ou com visões diferentes destes, então muitas vezes caímos naquilo que é a questão quantitativa que tanto aqui se fala. Surgem vários partidos e depois há uma retórica que todos nós acompanhamos na questão quantitativa de que muitos partidos a surgirem e muitos quase que nada fazem naquilo que é a contribuição do crescimento da nossa democracia, que vai galvando aos poucos. Então precisamos que os partidos políticos surjam com uma ideologia própria e depois da sua legalização, que não se finja só em participar em eleições ou em buscar outros elementos, que venham mesmo contribuir, venham estar ao lado do cidadão, para que não se descredibilize e não se acredite o que tem se dito de partidecos e que surgem logo à porta das urnas, não é? Isso descredibiliza aquilo que é o espírito constitucional. Então, nós como partidos novos a surgirem, aqui é especial, falo do PVD, que é o Partido pela Verdade, Estabilidade para o Desenvolvimento. Nós viemos para ficar, viemos para ombrear e apresentar as nossas soluções como partido, no sentido de procurar buscar o desenvolvimento que se quer no Estado Democrático de Direito. Então, temos uma ideologia própria, somos um partido de centro, viemos para buscar manter aquilo que é o equilíbrio na senda política. Então, esperamos que viemos para, ou seja, esperamos que a nossa estadia seja coerente e aceitável na senda política. Muito bem. Feitas as notas introdutórias, está aberta a conversa, o debate, e eu gostava mesmo de saber dos nossos especialistas que, em súmula, a ideia que foi levantada por todos, de forma unânime, é que o surgimento de novos partidos políticos reflete-se no reforço da vitalidade democrática. Até que ponto, então, estes novos partidos podem representar a dispersão de votos? Bem, eu penso, tal qual como fiz referência na minha comunicação anterior, cada partido político, para ser aceito aos olhos da sociedade, primeiro vai estar em causa alguns pressupostos fundamentais e determinantes: o nível de organização e a capacidade de mobilização. Esses são fatores fundamentais. Terceiro, ou segundo, precisamos olhar que nós, o Renova Angola, temos uma visão, temos princípios e valores. Nós temos um projeto de sociedade. E cada cidadão angolano, tenho certeza,
assim que falarmos com eles, assim que ouvirem aquilo que é a nossa visão enquanto projeto de sociedade, tenho certeza que eles hão de aceitar aquilo que nós temos. Quero também chamar a atenção aqui da sociedade no geral, quero os ouvintes e vocês, órgãos de comunicação social, elogiar a vossa iniciativa, porque em função da qualidade, em função do nível de organização, em função do projeto de cada organização política, aí posso vos garantir que a sociedade passará a olhar com bom tom aquilo que cada um de nós tem como projeto. E depois, a própria sociedade, no verdadeiro sentido da palavra, no momento certo, poderá fazer a escolha certa. Também queremos alertar aqui a opinião pública nacional de que, infelizmente, nós em Angola, também porque o nível de instrução e maturidade política da nossa população é ainda questionável, muitas dessas pessoas não votam por programas. Muitas dessas pessoas votam por questão de fanatismo, a questão de antiguidade, não, já estamos há muito tempo. Quer dizer, não querem olhar para as forças políticas que têm projeto de sociedade. Por isso é que nós precisamos desconstruir, começando por alguns intelectuais e até aquele cidadão menos letrado, de que olhem para nós e nós temos aquilo que são os princípios basilares para devolvermos a esperança de dias melhores aos angolanos. Nós, se a oportunidade, ou se a população nos der a oportunidade de governar Angola, isso é o que nós pedimos. Posso lhes garantir que nós não teremos uma sociedade onde haverá gatunhos. Não teremos. Nós, à luz daquilo que é o nosso projeto de sociedade, trazendo ela para a questão das questões sociais, das questões técnicas, das questões socioculturais e econômicas das populações de Angola, estão todas elas muito bem traçadas, todas elas muito bem definidas. E também este processo foi feito de acordo à constatação que nós fizemos em função do processo de andamento que nós fizemos pelo país. Eu lhe falo com propriedade porque eu faço parte da equipa da máquina que está a andar o país. Nós tivemos recentemente na região sul do país, tivemos no Cunene, fomos ao Ila, fomos ao Namibe, conversamos com os jovens. E nota-se, na verdade, um grande descontentamento por parte da população nas províncias onde nós passamos. E a forma como a própria população está a ser governada. Nós somos contra isso. Nós, na verdade, temos ideias, temos soluções também. Pois tenho certeza que quando chegar o momento de nós mostrarmos aquilo que são as soluções viáveis para cada processo, posso aqui descrever em miúdos. Falo, por exemplo, da questão do setor da educação. Nós não concordamos que, por exemplo, num país como o nosso, hajam mais escolas privadas do que escolas públicas. Nós não concordamos com isso. Temos que reverter o quadro. Nós, por exemplo, não concordamos em que um professor do ensino superior ganha 20 vezes mais que um professor do ensino primário. Nós fomos falar com as pessoas e fomos perguntando, entre um professor do ensino primário e um professor do ensino superior, quem sofre mais no processo de ensino e aprendizagem? Nós não concordamos, por exemplo, numa fase como essa, estamos a falar há 23 anos de paz, ainda termos o pré-universitário espalhado por toda a parte do território nacional. Aquele jovem que vai estudar ciências físicas e biológicas, que vai estudar ciências humanas, ciências econômicas e jurídicas, que prestação é que ele terá com relação à comunidade onde ele próprio vive? Quando, na verdade, o cidadão é o centro.
e é o produto essencial para a transformação econômico-social da sua própria comunidade. Já para finalizar, doutor. Por que não levar cursos técnicos profissionais? Onde o próprio cidadão, quer dizer, ao terminar o ensino médio, ele já está habilitado a dar o seu contributo para o desenvolvimento da sua própria comunidade. A questão a verdadeira descentralização e descentralização administrativa, e vou-vos trazer aqui um dado que se calhar vocês ainda não dominam. Nós, por causa desse processo porque nós temos que remeter ao Tribunal Constitucional todo o processo para a anotação, nós estamos aqui, posso dizer viva voz, que a nossa administração pública funciona de forma desarticulada, não é uniforme. Ela, porque para o lado da economia chamamos aquilo de rubrica, mas para as questões técnicas administrativas chama-se aba. Para as questões, por exemplo, para se emitir um registro criminal em determinadas zonas do território nacional, estamos a encontrar dificuldades porque lá só tem uma aba que está identificada ao surgimento de novos partidos políticos, quando nós não somos novos. Criam dificuldades. Veja que até a própria administração pública não está organizada, não está padronizada, não se encaixa à luz da nova dinâmica que a administração pública existe, porque nós precisamos ter uma administração pública flexível, uma que anda à velocidade do tempo e das circunstâncias. Nós não podemos ter uma administração pública não podemos ter uma administração pública ainda refém dos anos 80, não. Nós estamos no século XXI, o século das novas tecnologias de comunicação e informação, o século da competição, da inteligência. Mas a nossa administração pública ainda está refém dos anos 80, dos anos 70. Então, a própria administração pública precisa ser reformulada, para não falar da questão da verdadeira descentralização do poder político em Angola. Muito obrigado, doutor. Vamos continuar. Doutor Eurico, esses novos partidos e projetos políticos, olhando para a atual competição política, na vossa perspectiva enquanto socialista da área, estão em altura de pleito já a portas de 2027? Bem, ainda é prematuro fazer aqui um prognóstico lúcido, coerente, responsável e cientificamente aceitável, porque estes partidos começaram a surgir mais recentemente. No entanto, estes partidos apresentam visões dos problemas que já existem, mas não apresentam visões das soluções dos problemas que já existem. E eu justifico isto com muita propriedade. O partido político representa o quê? O que é um partido político? Um partido político é uma organização disciplinada, primeiro. Segundo, com estatuto. Terceiro, que adapta-se à realidade do regime democrático nacional. E qual é a realidade do regime democrático nacional? A realidade é de que precisamos de partidos políticos que olham para a sociedade na inteireza, com uma consciência, e que os problemas da sociedade como consciências devem ser tidas e encontradas pelos partidos políticos com programas também conscientes. Os programas são a miúdos baseados em discursos mais virados para mágoas e ressentimentos. Por quê? Eu preparo políticos e preparo partidos políticos. E temos poucos partidos políticos em Angola preparados e guiados por especialistas. Porque o partido político não basta ser fundado, não. É preciso que, ao ser fundado, tem que fazer face aos desafios internos e externos, estou a falar dos desafios da Angola, da África e do mundo, e adaptar-se com aquilo que nós vamos convencionar chamar, hoje convencionamos chamar na ciência política, de transferência do conhecimento, aprender com outras realidades e adaptá-las ao contexto autêntico angolano. E como é que se caracterizam estes discursos de mágoas e ressentimentos? É o discurso do culpado e não o discurso do curador.
Angola precisa de cura. Angola não precisa de culpados. Porque ao surgir um partido político, como dizia anteriormente na minha primeira intervenção, o partido político é uma ideia política, é uma ideia que sai da exclusividade com um grupo restrito de pessoas, vai para a legalização com base no Estado de Direito, via o Tribunal Constitucional, e vai então para a inclusividade, vai para a sociedade. E vai para a sociedade fazer o quê? O partido político vai para a sociedade trazer soluções dos problemas que a sociedade enfrenta, não soluções cosméticas, soluções sólidas, soluções que correspondem àquilo que as pessoas precisam, aquilo que o país precisa, não a curto prazo, nem a médio prazo, mas a longo prazo. Por isso é que a minha argumentação é de que os partidos políticos que estão a surgir ainda não demonstraram, com evidências inequívocas e irrefutáveis, de que têm programas para Angola, porque o destino de todos os partidos é Angola. O que é que Angola precisa politicamente? O que é que Angola precisa sociologicamente? O que é que Angola precisa democraticamente? O que é que Angola precisa culturalmente? É com estas respostas a estas perguntas que eu formulei que vamos dar conta que um partido novo tem maturidade suficiente para fazer face aos desafios e às oportunidades eleitorais em 2027. Até agora ainda não vimos. Nós ouvimos falar de slogans amplos, profundos. No entanto, se perguntarmos a estes partidos qual é a técnica e qual é o método que utilizarão para que estes slogans se transformem em realidade concreta, não temos resposta. Temos uma resposta vazia, ambígua, e não é isso que é preciso aqui. E também trazer aqui o elemento para responder à pergunta que formulou anteriormente, de que como é que esses partidos poderão fazer face à dispersão de voto. Uma pergunta muito profunda e justa, que requer uma resposta honesta, e aqui agora eu vou dar. Sim, faz favor, doutor. O que é a dispersão do voto? A dispersão de voto surge quando pessoas que habitualmente votavam numa determinada orientação de partidos políticos ou em determinados partidos políticos, com o surgimento de novos partidos políticos, mudam a opção de voto, fazem aquilo que nós chamamos na ciência política migração do voto. Migração do voto por quê? Porque encontram opções viáveis em detrimento das opções que tinham no passado. Então, o voto sai do tradicional e passa para a inovação. Por isso é que eu disse que a política angolana está em renovação. Mas esta renovação tem que ser alimentada com substância. Qual é a substância? São os programas, são os projetos dos partidos políticos. Por isso, a dispersão de voto só vai acontecer se esses partidos emergentes ou os partidos novos unirem-se. Porque Angola aqui está a partir para um princípio. Qual é o princípio? Em 2027 teremos muitas hipóteses de ter coligações de partidos políticos. E tem que ser assim, porque não adianta termos uma quantidade de partidos políticos e não termos qualidade da política. Porque a política, na sua visão mais nobre, visa unir, visa a coesão. E a questão que eu coloco, eu próprio responderei, até que ponto os novos partidos que estão a surgir têm caráter de unicidade entre si? Conseguem sentar na mesma mesa, ter um diálogo lúcido, aberto e transparente, de encontrarem as soluções para os problemas da Angola pela via da paz, obviamente, da responsabilidade e da coerência? A resposta é não, não tem. Não tem por quê? Porque são projetos políticos, são partidos políticos que olham para o poder como sendo alcançável sozinho. Não. Na dimensão, na dinâmica e na velocidade que a democracia de Angola está a levar, é preciso unicidade entre os entes dos partidos políticos novos. Caso contrário, nós não vamos ter dispersão de votos, vamos continuar a ter a hegemonia polarizada de um lado do MPLA e do outro lado da UNITA. Por quê? Porque entre a UNITA e o MPLA, eles continuam a ser, os dois partidos, os mais vibrantes na situação eleitoral de Angola. Não é em vão que a UNITA conseguiu 43%, o MPLA conseguiu
51,17% em 2022. A questão também aqui que se coloca é, esses partidos novos já pensaram nesses números? Já pensaram onde é que poderão enquadrar-se? Já prepararam estratégias consolidadas para fazer face a este número? Obviamente que ainda não o fizeram, por isso há ainda aqui um distanciamento que temos que aceitar com honestidade política, de que esses partidos precisam caminhar para um discurso sério, um discurso que funciona, porque não basta dizer que vamos aumentar a taxa de alfabetização e não explicar como. Não adianta dizer no discurso que vamos aumentar os empregos, vamos aumentar os salários e não explicar como. O cidadão angolano atual já é mais lúcido politicamente, já é mais esclarecido, já é mais racional, já julga o comportamento, a ação e a adaptação dos partidos políticos. E os partidos políticos precisam preparar uma relação com o eleitorado que satisfaça as necessidades do eleitorado. Dito isto, sem me alongar mais, remeto para si. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Não sei se... Vai se rebater, doutor, vai sim. Doutor Mambasa Kambaka, bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, caríssimo jornalista, bom dia aos meus colegas de painel, bom dia a todo mundo que nos ouve. Muito bem, doutor Mambasa, chegou mesmo agora, juntou-se a nós. Queria também conceder-lhe um gesto de justiça, né? A oportunidade também de tecer algumas considerações iniciais em torno do tema. Certo, faz favor, pode fazer a pergunta? Muito bem, o surgimento de novos partidos políticos, na visão do Dr. Mambasa Kambaka, constitui contributo para a democracia ou instrumentos para a dispersão de votos em 2027? Constitui um instrumento para o desenvolvimento da nossa democracia, porque nós, desde 92 ou antes, um tempo antes a esta data, que adotamos o sistema multipartidarismo, o que significa que o país já não teria mais necessidade de continuar com partido único, que é um sistema próprio, aliás, caracterizado por repúblicas socialistas soviéticos. Mas depois dessa fase, Angola entrou numa fase de multipartidarismo, que significa que deve contar com o número possível de partidos para participarem numa determinada eleição. E eu penso que esse advento de novos partidos políticos é, no fundo, representa, no fundo, um amadurecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento para a nossa democracia. A nossa democracia é nova, é verdade, somos um país novo, só agora é que estamos a completar 50 anos da nossa independência, mas ainda assim devemos notar e registrar o facto de que estamos a viver numa fase em que a nossa democracia está no topo, está em grande. Eu penso que não conheço um país em África que está a viver uma democracia com uma pluralidade de expressão, com uma tendência muito evolutiva como é Angola, como está a acontecer em Angola. Assim como as liberdades de expressão, as liberdades de manifestação e reuniões está a desenvolver, a nossa democracia também está a desenvolver. E a criação de novos partidos políticos tem que ver exatamente com isto. Aliás, os particulares é que criam os partidos políticos, não é? Quando remetem documentos e o Tribunal Constitucional entender que preencheram os requisitos, então não tem como o Tribunal Constitucional impedir que esses partidos nasçam. É nesse espírito que os partidos políticos vão nascendo, apesar de que a oposição tem o discurso de que são partidecos, não é um discurso muito redutiva, não é um discurso antipatriótico e antidemocrático. Penso que eu pelo menos na qualidade de militante do MPLA, não alinho para esta ideia. Eu olho para a criação de novos partidos como um advento desenvolvimento da nossa pequena e bela democracia. Doutor Mambasa, vou pedir que silencie o microfone, se faz favor, e dizer também que a conversa está aberta, doutor Gino Kambanda e doutor Cláudio Ricai. O doutor Eurico há pouco levantou uma questão de falta de unicidade, sobretudo destes novos partidos. Se quiser, portanto, queria... Eu tenho de facto algum ponto a tocar relativamente aos posicionamentos do Dr. Eurico. Eu penso que os partidos políticos novos, por serem mesmo novos, se debatem com
vamos lá dizer, dificuldades de várias ordens. Estas dificuldades são, de facto, superáveis. Os partidos, em primeira fase, têm a grande responsabilidade de enraizar-se em todo o território nacional e de se estabelecerem da melhor maneira. Isso envolve trabalhos do ponto de vista logístico, do ponto de vista patrimonial, que de facto fazem com que o partido esteja mais focado em aspectos organizativos internos, em primeira fase, do que efetivamente passar a sua projeção para o exterior. Por quê? Porque primeiro arruma-se a casa por dentro, só depois se avança para um projeto um pouquinho mais espalhado, mais pulverizado para fora. Não obstante este facto, as ideias de coligações e unicidades são boas, mas também precisam ser muito bem pensadas em virtude dos elementos identitários de qualquer força política. Por quê? Porque as fusões correm o risco de trazerem também confusões. Então, há sempre toda a necessidade de ponderar da melhor forma com quem se vai unir e até que ponto há sacrifício do ponto de vista da delimitação do espectro ideológico do partido, do ponto de vista ideológico do partido, de modo que esta vamos lá dizer, comunhão seja funcional e, quando passada para a sociedade, seja um mecanismo efetivamente de gerar desenvolvimento e não dispersão e não desentendimento, que como muitas vezes se nota na nossa realidade. Portanto, a ideia de transmitir visões de sociedades sustentáveis e capazes de gerarem desenvolvimento. Eu penso que, a nível do partido a que pertenço, que é o Partido Liberal, nós temos estado a fazer um esforço gigantesco no sentido de definir aquilo que é o nosso programa político, aquilo que é o nosso projeto de sociedade, quais são efetivamente as aspirações para uma Angola melhor. Como sabe, é um partido liberal, de direita, que se desenha, sobretudo, na definição do liberalismo econômico e se debate e se rebela contra o elevado nível de socialismo e assistencialismo com o qual nos defrontamos na nossa realidade. Portanto, defendemos uma abertura econômica mais intensa, que empodere as famílias, que empodere os agentes econômicos e que minimize o fardo da carga tributária, de modo que a economia, o mercado livre seja de facto funcional e capaz de gerar prosperidade para as famílias. Por outro lado, do ponto de vista político, há uma ideia que se deve ter em conta, que nenhum partido novo e emergente, como o caso do Partido Liberal, se arrogaria a governar apenas com os seus militantes. Não é esta a visão. O Partido Liberal tem feito, até o momento, uma coisa que em sociologia podíamos chamar de abertura social do poder. A abertura social do poder é filosoficamente uma participação na definição de ideias e na definição dos caminhos a que o partido pretende trilhar. Portanto, nós interagimos com ativistas, interagimos com especialistas. Neste momento, mesmo em que vos falo, decorre uma formação a nível da sede do Partido Liberal em matéria de direito eleitoral, que está a ser ministrada por Luís Jimbo, que é um especialista muito conhecido na nossa praça. Portanto, nós temos feito esse caminho de estabelecer o partido nas comunidades, por outro lado, reforçar a componente formativa dos quadros do partido e também ampliar a nossa base de apoio. E só para reforçar, o Partido Liberal, nesse momento, tem se dado conta de um facto novo que o capitaliza politicamente, que é o facto de que há uma espécie de solidariedade geracional com o partido. Portanto, por ser um partido cuja liderança é predominantemente jovem, há uma boa franja, uma balança juvenil que de facto se identifica com essa liderança e o apoia. Portanto, esse apoio, essa solidariedade geracional de uma juventude que de facto quer descobrir uma Angola nova e que não encontra nos grandes históricos a representatividade real dos seus anseios, tem feito com que uma boa franja da juventude, desempregados e empregados, se aliem de facto e apoiem ao Partido Liberal. Tal é que há pessoas que, mesmo não usando os uniformes do partido, preferem dizer que, tendo em conta o emprego, posso não estar aí diretamente, mas estou convosco.
Portanto, são declarações que, de facto, vamos lá dizer, nos capitalizam, nos dão mais energia e, de facto, nos permitem andar com alguma intrepidez e com alguma fortaleza. Portanto, não é crível entender que os partidos estejam fechados em si e sejam como uma mônada, como dizia Leibniz, fechado no seu próprio ser. Não, há essa abertura e há esse espaço de ideias contrárias e há, de facto, esse exercício de ouvir especialistas em diversas matérias. Tivemos recentemente, há uns meses, em Benguela, no Hotel Mil Cidades, onde levamos um especialista da nossa praça que se debruçou sobre ética política. Portanto, há essa abertura a nível do Partido Liberal, por se entender que é um partido cujo pelouro é essencialmente juvenil e que, de facto, precisa beber de experiência de mais velhos, de especialistas, de pessoas mais dadas para a matéria. E só para dizer... Para terminar, doutor Higino. Sim, o discurso de dispersão de votos exige uma pergunta: a quem interessa falar de dispersão de votos? Na verdade, falar de dispersão de votos interessa sobretudo aqueles partidos que criaram raízes no hemiciclo parlamentar, criaram raízes no sentido de que entendem que a praça política deve ser controlada, mas vamos lá dizer, pelos partidos que participaram da guerra civil e que, por essa consequência, como movimentos de libertação, são os únicos com legitimidade para falar e desenhar os caminhos de Angola. Mas há um avanço, a maioridade atinge-se aos 18 anos e há muita juventude que não tem na sua memória o passado da guerra e que também quer sonhar. Portanto, os novos partidos têm a tarefa de familiarizar-se com este novo eleitorado, darem a ele o seu projeto de sociedade e transmitirem confiança de modo a buscarem apoio popular para, de facto, aspirarem a alcançarem o poder político. Muito bem. Doutor Cláudio Ricai, doutor Eurico e doutor Miguel Quimbeses já vão intervir. Doutor Cláudio Ricai, queria rebater ou também debruçar sobre a questão levantada pelo doutor Eurico sobre a falta de unicidade, sobretudo desses novos partidos e projetos políticos. Sim, eu me remetia antes na questão da bipolarização para chegar aí onde a pergunta que me faz. Faz favor, doutor. Eu não estou o crescimento da bipolarização com base, o doutor Eurico falou muito bem, com base nos últimos resultados. Então, o surgimento dos novos partidos vem a combater este elemento, fruto também daquilo que o crescimento populacional e também do crescimento mental ou político do cidadão. Aí faz uma correlação com a questão da dispersão de votos. Vejo ela em duas tendências. A primeira tendência da questão da dispersão de votos, como também já disse o Dr. José Eurico, é a desvinculação. Passado de uma ideia que já existia principalmente político, em que o cidadão sempre fruto de bipolarização, então agarrava-se em única ou em duas ideias já existentes. Mas a dispersão, um lado, vem a mostrar que as novas tendências, as novas organizações que surgiram, trazem algo novo, não é? Na cena política. Algo novo, não estamos aqui a dizer em questões assim substanciais também. Então, estamos a dizer naquilo que é a ideia, naquilo que é a vontade popular, não é? Os anseios do cidadão. Um lado beneficia ou não os entes novos, nesse caso os partidos novos. Com certeza que não. Beneficia a questão da bipolarização que nós aqui já dissemos. Então, devíamos, ou os novos partidos, ali entro na questão do FAS, de uma provável unidade, porque entendo que um partido político persegue o objetivo é seguir o poder político. Esse é o modo, é o principal objetivo da criação de um partido político. Não vamos aqui a dizer que vai criar um grupo de indivíduos, vai criar um partido político com outros objetivos. Não a aconselharia e não envergarem neste caso. Assim, o objetivo é o alcance do poder político. As questões ideológicas, as questões, diríamos aqui, de cada partido, provavelmente não devia usá-la quando se trata do grande objetivo que é o alcance do poder político para unir Angola
no seu objetivo, no crescimento e no fortalecimento da própria democracia. Então, nós entendemos que nós, o PSB, o Partido do Centro, nós buscamos equilíbrio, não é? Estamos no centro, não podemos ter alinhar tanto faz com a esquerda, tanto faz com a direita. Mas, desde que o principal objetivo seja este. O objetivo seja esse. Queremos realizar Angola. Para realizar Angola, precisamos juntar ideias e pensamentos. Entendo também aqui depois alguns documentos que tocam a questão da própria organização das organizações políticas, se estão realmente preparadas para aquilo que são os desafios políticos, responder aos desafios do cidadão. A ideia da existência e de criação de um partido político deve aliar-se às ações do cidadão. E isto deve-se fazer um trabalho aturado para se entender aquilo que são as vontades do cidadão. E nós todos estamos enraizados na sociedade. Nós temos os problemas políticos societários. Desde da paz, nós sabemos o que vivemos, precisamos. E muitos desses elementos que motivam a criar os partidos políticos, no sentido de apresentarmos a nossa voz, no sentido de lutarmos para aquilo que nós queremos almejar como cidadãos. Eu também entendo que não é um trabalho fácil. O doutor Engino traz é um partido novo e estamos na mesma estrada a trilhar os dois caminhos. As dificuldades que existem nos novos partidos políticos é conseguir se impor, é conseguir manter a organização assim. Quando nós entendemos o partido político é uma extensão onde está representado em todo o país, em todos os municípios, requer muito esforço financeiro e que consiga. Então, primeiro também entendo para que respondamos os desejos do cidadão, nós primeiro devemos preparar a casa. E preparar a casa em partidos políticos, nós devemos partir em ter representações honestas das últimas políticas. Depois vamos buscar aquilo que é a vontade da Angola, aquilo que é a vontade de todos os cidadãos do Cabinda Occidente e do Pará-Oeste. E isso requer um trabalho apurado para que consigamos aumentar o objetivo principal com o alcance do poder. Muito bem. Entendemos que faz-se com trabalho, desde que tenha vontade, e se queira ou se tenha objetivos. E o grande objetivo aqui é realizar Angola. Realizar Angola significa termos pão na mesa, significa termos liberdade de expressão, significa defender os direitos fundamentais do cidadão. E isto é que motiva as várias novas organizações para que alcancem os objetivos. Muito obrigado, doutor Cláudio Ricay. Doutor Miguel Quimbenza quer rebater a questão levantada pelo doutor Eurico sobre a falta de unicidade. Bem, Doutor Cláudio, vou pedir que silencie o microfone, se faz favor. Sim, doutor Miguel Quimbenza. para esta bateria de intervenção, vou começar trazendo aqui duas teorias. A primeira teoria diz o seguinte: toda inteligência que não serve para defender uma causa é nula. A segunda, temos que mudar o passado para salvar o futuro. É com esta que eu vou começar a minha intervenção, dizendo o seguinte: nós temos uma missão: salvar Angola. Quando o meu colega do painel aqui faz referência da questão da falta de diálogo, não sei quais são os estudos que o doutor fez, é normal, é livre, aceitamos. Penso que os diálogos institucionais entre os partidos políticos, elas devem assentar-se em pressupostos. Primeiro, termos um pensamento próprio, termos objetivos muito bem pré-definidos e também termos objetivos comuns.
Porque eu não me vou aliar a alguém que não tenha os mesmos objetivos que eu. Não posso fazer isso. Estarei a dar um tiro no meu próprio pé. Mas quando o doutor fala em objetivos, refere-se ao que mais ou menos? Porque quando falo dos objetivos, porque o surgimento, a constituição de qualquer partido político como o nosso tem um objetivo principal: alcançar o poder. Tem que estar, né, enraizado em toda a extensão do território nacional. Tem que se fazer representar. O cidadão tem que saber da nossa existência. Nós, ao olharmos com alguém, precisamos ver primeiro qual é a visão que ele tem. O que é que ele defende para Angola? Nós, quando falamos da democracia, nós defendemos a liberdade de expressão. Deve haver liberdade de expressão. Deve haver liberdade de manifestação. Deve haver liberdade de circulação. Deve haver. A liberdade da imprensa. Deve haver. Nós, ainda à luz da própria democracia, precisamos que haja aquilo que chamamos separação dos poderes, onde o poder político não pode interferir em nenhum outro poder, nem o poder legislativo, nem o poder judicial. Tem que haver mas a separação a todos os níveis. Quando o doutor faz referência da questão do pensamento cultural, nós, e como antropólogo de formação, tenho bases sólidas e suficientes para falar sobre a identidade cultural dos povos de Angola. Tenho bases suficientes para falar da valorização da identidade cultural de Angola, passando pela valorização e preservação das nossas línguas, dos nossos nomes, dos nossos usos, hábitos e costumes, na preservação da tradição oral africana, desde a cultura material e espiritual dos povos de Angola e da África no geral. Felizmente, nós, o Renova Angola, isso faz parte do nosso leque. Na questão econômica, posso lhe garantir que o país precisa de mercado interno forte. Pode dar-me só um minuto, doutor? É o seguinte. A minha intervenção foi com um termo lúcido e tão transparente como a luz do dia. Penso que deve recordar-se do termo que eu usei. Sim. Inteireza. O que é inteireza na política? Eu estou a me referir não só do teu partido, estou a me referir da inteireza. Eu penso que seria muito elucidativo se pudesse também trazer o seu discurso no contexto de inteireza, para não falar aqui de unilateralismo e trazer aqui um multilateralismo do ponto de vista do surgimento dos novos partidos políticos. Penso que vou já terminar. Penso que sairá melhor, dará uma melhor imagem, uma melhor marca ao seu partido, se considerar a inteireza dos partidos políticos que estão a emergir no mercado político angolano. Para não ser também demasiadamente singular, tem que ser coletivo. Pode ser? Sim, é o seguinte: cada grupo que se constitui uma força política, ela deve ter capacidade de mostrar aquilo que é o seu próprio pensamento. E é o que nós estamos aqui a fazer. Nós não podemos levar o nosso pensamento em função do pensamento dos outros. Mas o nosso tema diz o surgimento de novos partidos políticos. É plural. Por isso é que eu disse. É plural, é melhor entrar. Aqui já notamos a falta de unicidade, até no discurso público. Convém falar mesmo de honestidade, doutor. Fica mais elucidativo, é mais sábio politicamente. Depois o doutor tem já sabedoria política, sabe ouvir, sabe escutar, sabe calar, sabe memorizar. Fala mesmo em nome dos outros, porque aqui está a demonstrar falta mesmo de unicidade. Fala do coletivo, porque o nosso tema está a tratar do surgimento dos partidos políticos. Então fala mesmo
no plural. O pluralismo é importante. Fala em nome dos outros. Existem alguns elementos e alguns pressupostos que nós vamos trazer de forma mais abrangente. Mas aquilo que é nossa visão, aquilo que é o nosso pensamento, aquilo que são os princípios e os valores que nós defendemos, por isso é que estamos a trazer esta mensagem. Não é só para o doutor, mas é para todos os radiovintes, porque nós precisamos que essas pessoas ouçam o que é que nós temos para com eles. Porque as pessoas, volto a dizer, toda e qualquer força política, como a nossa, por exemplo, o objetivo não é só ir ao poder por ir, não. O que é que vamos trazer de novo para esta própria sociedade? É o que nós estamos aqui a já para finalizar, doutor Quimbense. Em função do tempo que me foi cortado, vou lhe pedir um tempinho mais, em função daquilo que foram os pontos que eu anotei aqui. Quando estamos a falar da questão das questões econômicas do país, posso dizer que o país precisa de um mercado interno forte. Precisamos nós termos uma economia de mercado a funcionar no verdadeiro sentido da palavra. Precisamos. No capítulo da agricultura, por exemplo, nós precisamos mecanizar a nossa agricultura. Nós já não podemos continuar um país há 50 anos de independência, 23 anos de paz, continuamos a ter uma agricultura de subsistência. Essa agricultura de subsistência não ajuda o processo de desenvolvimento das nossas próprias comunidades. Há necessidade de se haver aqui a descentralização do ponto de vista da aplicação, da aplicação do investimento no setor da agricultura. Angola é um país com solos aráveis. Em quase toda a parte do território nacional você consegue produzir alguma coisa. Mesmo até no Namíbia, onde há maior deserto. Podemos fazer alguma coisa. Então, há necessidade de nós sairmos de uma agricultura de subsistência para uma agricultura mecanizada. No capítulo da indústria, o país precisa da pequena, média e a grande indústria para podermos abandonar, né, o período que estamos a viver, onde praticamente estamos a 100% no processo da importação. Temos mecanismos para podermos contrapor isso. 40 segundos, doutor. No capítulo, ainda no capítulo social, vou fazer referência aqui da questão da justiça social. Há necessidade de ter uma justiça social que assenta, não é, naquilo que é o bem-estar do cidadão angolano. A questão da bipolarização, esse é um grande mal que nós, os partidos políticos, temos que continuar a defender e chamar a atenção dos radiovintes de que também temos ideia, porque as pessoas pensam que as únicas forças políticas que podem pensar Angola são aquelas que participaram na luta contra o jugo colonial português. Não, isso não é verdade. Nós também temos uma visão para Angola. Nós também temos projeto de sociedade para Angola. Nós também, se a população nos der a oportunidade de governarmos esse país, posso lhes garantir que teremos, não é, os 5 eixos fundamentais muito bem garantidos. Obrigado, Segurança doutor. Pública, alimentação, saúde, água, educação, luz, transporte público. Isso também será garantido. Está bem, doutor. Habitação. Obrigado, doutor. Doutor Eurico, gostava que acrescentasse na sua abordagem, já como falou da questão, levantou a questão da unicidade que falta, e olhando para esse ponto de vista, como é que podemos medir a qualidade desses novos partidos políticos? Bem, primeiro dizer que, assim como elucidei e ilustrei que um partido político tem como objetivo sair da inclusividade ou da exclusividade para a inclusividade, trazer aqui a figura distante, que é os ODS das Nações Unidas. Sim. E há de perguntar-me, como é que os ODS das Nações Unidas surgem neste nosso tema?
E eu vou descaracterizar isso como o cirurgião faz com bisturi, não é? Faz Da favor, seguinte doutor. forma. O objetivo número 5 é a igualdade do género. Os partidos têm que dar mais oportunidades para as mulheres. O objetivo número 15, é o número 16, aliás, que é justiça, paz e instituições fortes. Os partidos políticos, nos seus programas, devem incluir isto, porque isto exige o quê? Exige inclusividade, participação e visibilidade dos partidos políticos. E o elemento crucial para um partido político ganhar uma eleição num terreno fértil, eleitoralmente como em Angola, chama-se estratégia. O que é uma verdadeira estratégia eleitoral? Uma verdadeira estratégia eleitoral que é eficaz é aquela que é capaz de transformar a necessidade pública em políticas consistentes ou em programa político consistente. Por quê? Porque ele vai pegar nas necessidades públicas, que são os problemas públicos, e vai transformar em realidade política concreta. E como é que vai fazer com essa realidade política concreta? Não é para o colocar nas gavetas, vai pegar neste programa, vai fazer uma interação participativa, vai andar com este programa para toda Angola e vai explicar este programa, e as pessoas vão olhar para este programa como um elemento de consistência política, e ali irão descobrir a satisfação da necessidade pública. Se me permitir, dê-me só 30 segundos, por favor, professor. É o seguinte, já nós temos um pensamento diferente com relação a isso. Por isso é que nós falamos da descentralização, até do ponto de vista de pensamento. O desenvolvimento do Virei não pode ser planificado a nível da cidade alta. Não. O desenvolvimento do Camucuio, de Nambongongo, do Kibashi, do Lumbalangimbo, são os próprios elementos da própria terra que vão definir o seu próprio modelo de desenvolvimento. Daí, por isso é que nós começamos a palmilhar o território nacional. Cada comunidade, cada município vai definir o seu próprio modelo de desenvolvimento à luz da realidade socioeconômica e cultural da mesma localidade. Porque se nós começarmos... Porque a questão do processo de imitação, ela tem vantagens e desvantagens. Se tu não souberes fazer o enquadramento real da situação. Uma coisa é o Doutor, ideal... posso terminar já a minha? Já passou 30 segundos. Por favor. Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Okay. Então, para a nossa realidade, há necessidade de que nós levamos os assuntos da comunidade, da localidade, dos municípios, devem ser discutidas, traçadas e definidas a nível local. Muito obrigado pelo exercício mental. E continuando com a minha abordagem, com base na sua pergunta que é penetrante, continuando a dizer o seguinte: o partido político novo, um partido político novo, tem que trabalhar não do passado para o futuro. Trabalhar do passado para o futuro é desgaste político. Tem que trabalhar do presente para o futuro. Como? Vai identificar os problemas do presente e vai indicar o destino que é o futuro. Tem faltado isso nos discursos? Tem, consistentemente, profundamente, porque quando eu falava de discursos baseados em mágoas e ressentimentos são coisas que aconteceram no passado. Não é do presente. Então, tem que se desfazer deste passado, olhar para o presente com determinação e disciplina e gizar programas do presente para inviabilizar com que o futuro não seja um futuro não promissor, mas seja um futuro promissor. Porque o discurso do culpa é um discurso do ponto de vista de sociologia política, primeiro, perigoso, segundo, insustentável. Quando eu falo de unicidade na emergência de novos partidos políticos, é o diálogo que deve existir, é a voz que deve existir, é a visibilidade que deve existir destes partidos políticos e entre esses partidos políticos
na esfera pública, no discurso público. Porque, quer queiramos, quer não, Angola não está muito longe, não está muito longe de ter um governo coligado ou de ter coligações feitas antes de um pleito eleitoral, o que é saudável. No entanto, há que se ter uma compreensão, um respeito, uma urbanidade e, sobretudo, ideias convergentes entre os partidos políticos. Por quê? Essa ideia de pensarmos que um partido político vai ganhar toda a eleição por completa, isto não é possível na democracia que Angola tem levado a cabo, porque o sistema democrático, o processo democrático angolano, não está parado, nem está ferido, está em movimento. E este movimento deve levar os partidos emergentes a consolidarem, porque os partidos emergentes surgem do mesmo ideal. Qual é o ideal? O ideal de uma alternância, o ideal de uma mudança. Então, para acontecer essa alternância, esta mudança, é preciso esta unicidade. Não é unicidade dos abraços, mas é unicidade da concretização do que é aquilo que é para Angola. Que é o quê? É mais desenvolvimento do ponto de vista econômico, social, cultural, político. E para acontecer é preciso a convergência de ideias. Porque se um partido novo nasce agora e não se revê no partido novo também que nasceu agora, aqui temos uma discrepância. Por outro lado, sabe o que me preocupa muito com o surgimento de partidos políticos em Angola? Faz favor, doutor. A minha preocupação vai que... Não estou a dizer aqui a situação do doutor, porque já vem de um partido que é um partido que existia antes, há 30 anos. Foi refundado. E eu conheço muito bem o vosso líder. É uma pessoa... Fernandes. Exatamente, já debatemos. Se por falar sobre mim, ele conhece-me bem. O que me preocupa é o quê? É que alguns destes partidos, eu os convenciono chamar partidos da vingança. Por que são partidos da vingança? Porque são feitos por pessoas, liderados por pessoas desavindas de partidos fortes, já como o vamos entrar MPLA e a nesse UNITA. debate, doutor. Exato. Pois. Desavindos com o MPLA e a UNITA e decidem vingar-se destes dois partidos com a formação de um novo partido. O que é que acontece? Estão a perpetuar a vingança, a mágoa e o ressentimento para a esfera pública, e o povo angolano não está preparado nem quer mais consumir vingança sob forma de ressentimentos e mágoas. Porque estes partidos não vão fazer política. Política é coisa séria e política visa a unicidade e a coesão, quer social, quer nacional. Dito isto, o que é que vai acontecer? E tem acontecido agora. O conflito nem está entre os partidos da oposição e o MPLA. O conflito está dentro dos partidos políticos. Quantas vezes nós notamos que até as eleições dentro de um partido político, o discurso a miúde evocado é a fraude eleitoral dentro de um partido político. Olhamos só para a situação da FNLA. Olhamos para a situação que aconteceu recentemente no Partido Humanista. Olhamos também o que aconteceu no Partido Prajá, que após uma eleição, a pessoa que perdeu a eleição invocou fraude eleitoral. Eu até tenho dito que nós precisamos já abrir uma igreja chamada fraude eleitoral, porque a fraude eleitoral tornou-se uma crença. E esta Já crença, para concluir, doutor esta crença merece já uma religiosidade. Tá bem? Por isso, longe disto, esses partidos, quando nascem com esta minha preocupação, com vingança, não se faz unicidade, não se cura uma nação, não se traz paz perpétua, paz pública numa nação, com vingança, com ressentimentos. Não, traz-se com ideias lúcidas, ideias pacíficas, harmonia dentro dos partidos políticos. Isto falta-nos de forma profunda. Ok, obrigado, doutor Eurico. O doutor Mabanza Cambaca quase que ficou um bom tempo sem intervir. Eu gostava que na vossa abordagem respondesse à minha questão, que tem que ver com como explicar o surgimento destes partidos políticos à porta das eleições, doutor Mabanza. Doutor Ricardo, eu vou pedir que silencie o microfone, faz favor. Na verdade, os partidos políticos já com uma organização consolidada, o que pretendem nesse momento é fazer chegar a mensagem ao povo de que eles estão a trabalhar para, por exemplo, no caso do MPLA, para fazer a informação de que nós estamos a continuar no poder e o que nós fizemos é isto, o que nós estamos a fazer é isto, e o que nós vamos fazer é isto.
O povo precisa de mais hospitais e por isso é que o governo, apoiado pelo MPLA, tem feito estruturas no âmbito da saúde, do sistema da saúde, infraestruturas imponentes que Suas Excelências conhecem, tem vindo a desenvolver o sistema de distribuição da energia e água. Hoje por hoje, o nosso país e o nosso presidente da República fez essas declarações de que estamos com uma energia suficiente para não só completar o nosso povo, mas também para podermos excedente exportar para os países da região. Temos o sistema da educação que vai também reclamando, de certa forma, de mais estruturas. Temos os projetos, de um lado o PIME e do outro o Cuenda, que vão também fazendo parte desta inclusão de boa administração da coisa pública. E eu penso que os partidos como o Para Já, o Liberal e outros novos devem, no entanto, desenvolver o espírito não de vingança, como meu colega aqui acabou por dizer, ou pelo menos quem é que vai ser o segundo, quem é que vai ser o terceiro, mas também podiam desenvolver discursos construtivos no sentido de ver se contribuem com as suas opiniões, isto representando o povo na Assembleia, com as suas opiniões para, no sentido, desenvolvermos aquilo que ainda não está cabalmente desenvolvido e ainda começar com novos projetos que ao país falta. Penso que a forma como nasce o Para Já, por exemplo, é um partido que vem de uma das alas da UNITA, isto é pela sua forma de direção como foi criado. O seu presidente hoje foi um militante de direção do Partido UNITA e que com a sua criação, de certa forma, terá desestabilizado a UNITA. Mas isso é normal num país democrático, que um cidadão decida sair do outro partido para criar o seu. E, no entanto, isso não pode servir de algum motivo para lutas entre UNITA e Para Já. A UNITA devia se conformar com esta saída do Abel Chivucuvuco e ter criado o seu partido político. Assim também como o surgimento do Para Já e de outros do Partido Liberal e outros partidos que vão concorrer em 2027 com vista a atingir o poder. Eu sei que nesse momento o MPLA poderá vencer as eleições no sentido de que é o partido com mais organização das suas estruturas, com mais consolidação das suas bases, mas também não podemos descartar o facto de existirem estes partidos para fortificarem a nossa democracia, que vai crescendo em uma velocidade de ano-luz. Isso importa para todos nós angolanos, porque isso significa respeito às liberdades fundamentais dos cidadãos. Isso implica que o governo, apoiado pelo MPLA, tem trabalhado no sentido de permitir que os cidadãos exerçam os seus direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição. Eu penso que em 2027 vamos ter umas eleições renhidas, é verdade, porque lá vêm muitos partidos políticos, alguns ainda por se legalizar, caso concluam o seu processo de apresentação dos requisitos junto aos tribunais. Nesse caso, junto ao Tribunal Constitucional, e isto tudo serve para desenvolvermos a nossa democracia. Obrigado, doutor Mabanza Cambaca. Já está mesmo no fim, vou dar 2 minutos, pedi mesmo capacidade de síntese aos convidados para, em 2 minutos, portanto, poderem resumir aquilo que foi o debate, e começo com o doutor Higino Cambanda. Doutor Mabanza, vou pedir que silencie o microfone. Doutor Higino, em gesto já de conclusão, alinhado àquilo que foi levantado no último ponto,
Até que ponto, então, os partidos políticos, esses novos, estão consistentes para manter a unidade e coesão, para evitar as querelas que sempre advêm entre membros? Em caso específico, o Partido Liberal. Aqui no debate eu notei também uma questão só de narrativas que muitas vezes não condizem com a realidade dos factos. Né? Se nós temos que ser críticos também, tendo em conta o nosso status quo, a nossa realidade política. Bom, quando se diz que o Partido MPLA, o Partido UNITA são os partidos mais organizados, mas são mais organizados até que ponto, qual é o peso deles na democracia angolana, quer dizer, até que ponto têm realizado as aspirações das pessoas e que tipo de país nos legaram ao longo desses 50 anos de independência, porque o nível de organização, às tantas, não é apenas uma questão de nomeação de cargos. O nível de organização partidária é o nível de resposta aos anseios dos cidadãos da sociedade. Portanto, quando há necessidade de crescimento de novos partidos, é porque a organização, as organizações políticas existentes não representam, não oferecem, não permitam que os novos autores se identifiquem com eles. Por isso é que a sociedade vai se reinventando. Portanto, é neste quadro de se reinventar, de novas perspectivas, novas visões de sociedade, que o Partido Liberal tem uma liderança que é muito incisiva do ponto de vista prático. Porque eu notei ao longo do debate, falou-se muito, nós vamos acabar com a fome, nós vamos ao Camucuio, mas que com os meios que já têm, pouco fazem em termos de constatação e visita às comunidades. O nosso presidente, por exemplo, ele tem um slogan de sujar o sapato. Ele, em todos os finais de semana, ele está a se deslocar para as comunidades, seja em Cacoaco, seja para as províncias do interior, em visitar a escola, oferecer quadros, materiais, quer dizer, são gestos, são sinais práticos de compromisso com a comunidade. E o poder 30 segundos, doutor, 30 segundos. O poder hoje, deixa-me lá terminar, aí falou-se tanto, o poder hoje não é só uma questão livresca, não é só uma questão de teorias, é uma questão também. A Angola que se deseja sonhar é uma Angola de pensamento concretizado. Está a falar, está a fazer. Nós, Partido Liberal, temos estado a dar sinais práticos de que queremos uma Angola diferente, tendo em conta o nosso projeto de sociedade. Estamos a fazer coisas reais e concretas. Há uma estratégia político-partidária que tem agremiado uma massa votante juvenil, um bom número de jovens a aderirem à causa, que não pode ser minimizado. E nós não admitimos, enquanto Partido Liberal, sermos tidos a reboque como se fôssemos inferior ao Prajá, ou se fôssemos diferente. O eleitorado mudou. Tanto o UNITA quanto o MPLA não conseguiram representar os 55% de abstenção de 2022. Portanto, há aqui um trabalho de desconstruir viés, preconceitos. Vou pedir mesmo que finalize, doutor Higino. Olhar para a realidade com algum realismo e dar oportunidade a quem de facto merece. E nesse sentido, o Partido Liberal está bem cotado e tem tudo para surpreender em 2027. Obrigado, doutor Higino. Doutor Cláudio Ricai, já mesmo para finalizar. Sim, nós temos uma democracia ainda miúda e eu ainda acho que até hoje as liberdades fundamentais do cidadão quase que nada, ou seja, não se cumprem e precisamos fazer mais para que atinjamos aquilo que é o ápice das liberdades ou concretizarmos o Estado Democrático de Direito. Se fazermos uma avaliação, o surgimento dos partidos políticos novos, muitos deles, é em resposta àquilo que é a falta das políticas sociais que as duas principais organizações que polarizaram a política angolana não conseguem dar. Já assistimos em muitos discursos políticos, populismo, etc., que hoje em dia o pensamento cidadão mudou. Ali a necessidade das várias forças políticas no sentido de se concretizar a Angola, se realizar o Estado Democrático de Direito. Porque a concretização do Estado Democrático de Direito depende muito das nossas mentalidades. Se as ideias todas fundamentais estão lá, na construção de uma nação inclusiva. Então, nós, como homens, é que não conseguimos realizar, concretizar este elemento. Então,
este surgimento dos partidos políticos novos é resposta deste vazio que se criou a este todo o tempo. Então, também entendemos que os novos partidos políticos devem mesmo trabalhar para realizar aquilo que são as do cidadão. Não vale a pena pensar só queremos participar com objetivo puro e não aquilo que são os assuntos de Angola. Estaríamos a adiar mais uma vez o país. Então, este é o trabalho que se impõe. O PVD está preparado para responder àquilo que são as vontades do cidadão. Nós vamos ouvir o cidadão, vamos trabalhar em prol daquilo que é estabilizar ou concretizar o Estado Democrático de Direito. Porque uma vez nós estabilizarmos um Estado Democrático de Direito em pleno, nós teremos uma sociedade que consiga responder a tudo que são as liberdades, os anseios e as vontades do povo. Obrigado, Então, este doutor. é o nosso assunto como PVDista. Ok, obrigado, doutor. Vou pedir que o doutor Higino Kambanda sinalize ou silencie o microfone, doutor Ricai igualmente. Vamos já finalizar. Doutor Miguel Quimbense, em nota de finalização. Muito obrigado. Colegas do painel, foi um exercício democrático bom. E agradecer a direção da rádio pelo convite que fez ao Partido Renova Angola para estarmos aqui na primeira pessoa do secretário-geral para podermos falar sobre aquilo que é a nossa visão. Muito obrigado. Para terminar, eu gostaria de dizer aos nossos rádio ouvintes, aos meus colegas de painel, a política deve ser entendida como uma competição, onde os vencedores de hoje poderão ser os perdedores de amanhã e os perdedores de hoje poderão ser os vencedores do amanhã. É com o espírito de Angola Mbande, de Njinga Mbande, de Kwikwi, Bula Matade, Mandume Wande Mufaia e outros nacionalistas e patriotas que bateram-se contra Angola, contra o jugo colonial português, é com este espírito dos nossos ancestrais que bateram-se contra o jugo colonial português, desde os pais do nacionalismo angolano, que nós vamos continuar a lutar. E a nossa luta será feita até se concluir. No tempo certo, nós chegaremos lá. E quando chegarmos ao poder, é mesmo para devolver a alegria ao cidadão angolano. É para que ele se sinta bem dentro do seu próprio território. O angolano já não será escravo dentro de Angola. O angolano vai ser valorizado dentro e fora de Angola. É com este espírito, é com esse pensamento que termino a minha comunicação, desejando continuação de boa tarde a todos os cidadãos, aqueles que almoçaram, aqueles que nem sequer almoçaram. Também aqueles cidadãos que estão nesse exato momento na correria do táxi, onde infelizmente os transportes públicos na República de Angola ainda constituem um problema grave. Em 50 anos de independência, Para finalizar, onde os doutor, taxistas fazem rotas curtas e colocando em risco aquilo que é a circulação normal em função da fraca capacidade econômico-financeira que os nossos cidadãos têm. A nossa mamã zungueira, aquele irmão que vende, aquela mamã que vende carvão, que vende quiçanga, que vende fuba. Obrigado, Nós estamos doutor. contigo. Obrigado, doutor Miguel Quimbense. Doutor Eurico, em nota de conclusão. Bem, concluindo, dizer que o surgimento de novos partidos políticos em Angola é saudável, deve continuar e vai continuar, porque as ideias dos homens emergem não diariamente, mas sim a cada instante. E cada partido político que nasce é a esperança de alguém que quer ver os seus desejos, os seus anseios e, obviamente, as suas necessidades satisfeitas. E que estes partidos que estão a nascer possam, na verdade, unir-se em consciência para que possam, com a mesma consciência, levar até a consciência única, que é a consciência nacional. E devem compreender que a política e a democracia representam não o combate, mas sim a construção, não a separação, mas sim a unicidade, porque
qualquer partido a nível de Angola, quer os novos, quer os antigos, existem por causa de um único fator. O fator é a política. E a política é a ciência, a arte e a capacidade para unir, para congregar, para pacificar. Então, que estes partidos possam continuar, os que têm ideias ainda não os apresentaram, possam apresentar essas ideias à sociedade. Também aqui é uma demonstração que as instituições, quer eleitorais, quer as instituições jurídicas, estão abertas para que novos partidos possam emergir e, na verdade, mais formação a nível cívico, a nível político, a nível ético e a nível moral dos partidos políticos. E os partidos políticos devem sonhar a grande, sonhar com ousadia. Ousadia de quê? De que têm projetos e programas políticos que poderão, na verdade, corresponder às necessidades do povo angolano, que são inúmeras as necessidades. E todos nós juntos, quer os da governação, quer os da oposição, devem trabalhar para um único destino, que eu já disse, o único destino é o destino de Angola, o bem-estar de Angola. E continuar a elucidar os partidos políticos que devem atualizar-se cada vez mais, utilizar o seu potencial, o seu desempenho, para que possam ir em 2027 numas eleições competitivas, mas que possam, na verdade, obter resultados frutíferos que devem representar o seu desempenho, ou o desempenho de cada um e também o potencial de cada um. Dito isto, desejamos mais surgimento de partidos políticos com qualidade na quantidade, com respeito na diversidade e também com unicidade na diferença. Dito isto, muito obrigado e foi um prazer estar aqui a partilhar esses pensamentos e aprender aqui com os colegas e, obviamente, também com os ouvintes. Dito isto, mais uma vez, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a presença do Dr. Eurico. Dr. Mabanza Kambaka, para finalizar. Dr. Mabanza Kambaka. Dr. Mabanza? Pronto, penso que a comunicação a essa altura já não está a nosso favor, mas acreditamos que ficou o essencial para a nossa audiência. Dizer que agradecer aos convidados aqui presentes no estúdio, Dr. Miguel Quimbenza em representação do Renova Angola, partido que nasceu das cinzas do Palma Nova Angola, Dr. Eurico Gonçalves, especialista em ciência política, Dr. Higino Kambanda, igualmente agradecer a vossa presença pela via remota, que vem em representação do Partido Liberal, Dr. Cláudio Ricai, do PVD, que é o partido pela verdade e estabilidade para o desenvolvimento. O nosso muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Muito bem, estamos juntos, então, bom trabalho. Ok, obrigado, doutores. Até uma próxima oportunidade. Este espaço teve a coordenação de Fabiana André, supervisão de Mário Silva. Eu sou o delegado Teixeira. Nós voltamos a estar juntos em outros espaços, aqui na 103.7 em FM. Boa tarde. A notícia começa aqui.